Olá, galerinha, vamos dar continuidade então à nossa aula de revisão. Então, estamos falando aí da primeira lei de Mendel e já comentamos sobre a ervilha, que foi a planta utilizada por Mendel nos seus experimentos. E aí, quando a gente vai estudar genética, estudar a primeira lei, muitos termos são mencionados, são utilizados nos exercícios e a gente precisa compreender esses termos para fazer os exercícios, para ter essa aplicabilidade. Termos estes: haploides, diploides, heterozigoto, homozigoto. Eu quero que vocês vão anotando esses termos e busquem o conceito desses termos para vocês começarem a aplicar nos exercícios que a gente vai utilizar. Autopolinização, dominante, recessivo, geração parental, geração F1, ok? Então, falando em geração parental, geração F1, nós precisamos compreender o exemplo do cruzamento que o Mendel fez para a gente aplicar isso agora na prática, certo? Ok, turminha? Eu deixei aqui um desenho que eu quero que vocês observem e compreendam para a gente fazer, para a gente analisá-lo, ok? Então, veja bem. Aqui é um exemplo do cruzamento que o Mendel fez com a ervilha. Então, ele queria observar a cor da planta da ervilha. A geração parental, a gente pode usar um P, esse P representa parental, onde Mendel, depois de várias linhagens pura porque ele fez vários cruzamentos e sempre nascia a flor de uma única cor. Então, isso é linhagem pura. Ele pegou flores púrpura. Em alguns exemplos, vocês vão ver que ele pegou também, vai mencionar cor amarela e verde. Mas esse exemplo aqui trouxe cor púrpura e branca. Então, geração parental, púrpura e branca, certo? Para representar o genótipo, a gente usa letras. Podem ser maiúscula ou minúscula. Quando ela é maiúscula, a gente chama de dominante, minúscula, recessiva. Mendel, então, observou que na geração F1, ou a primeira geração que ele obteve no cruzamento, nasceram todas as ervilhas com as flores púrpura. Então, ele observou que a cor branca desapareceu. Então, ele ficou curioso com aquilo. Ele, então, pegou essas sementes aqui, que tinham nascido todas púrpuras, 100% púrpura, e fez uma autopolinização. Ele manipulou esse cruzamento. Ele pegou elas e cruzou elas entre si. E aí nós obtivemos, então, a geração F2, ou a segunda geração. Na geração F2, olha o que o Mendel observou. Para cada 3 ervilhas com as flores púrpura, nasceu uma ervilha com a flor branca. Então, a flor branca reapareceu na geração F2. Isso é um detalhe muito interessante. Agora, vamos à interpretação, então, desse exemplo, ok? Então, veja bem. A cor branca desapareceu aqui em F1, reapareceu em F2. Então, numa proporção de 3:1. Eu posso falar, então, que aqui eu tenho 3/4, porque de 4 partes aí, 3 são púrpuras, 3/4. E a branca é 1/4, que de cada parte, uma representa característica branca, ok? Então, para a gente fazer esse cruzamento aí na prática, a gente pode usar, eu já esbocei aqui também para vocês, a gente pode usar o jogo da velha. Cada um tem uma maneira aí de fazer esse cruzamento para obter o resultado. Então, eu peguei a geração parental, que era Bzão, com Bzinho, olha só. Então, veja bem, Bzão,
com Bzinho, Bzinho. Eu joguei o Bzão aqui de um lado e o Bzinho, Bzinho do outro lado. Juntei essas características. Um Bzão maiúsculo com um Bzinho minúsculo, eu tenho Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E aqui, Bzão, Bzinho. Então, eu tive F1 100% flores púrpuras, ok? 100% flores púrpuras. Então, na geração, o que o Mendel fez? Ele pegou essas flores púrpuras e fez um outro cruzamento. Ele cruzou, então, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Eu vou ter um novo resultado agora. Olha só. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, eu obtive a geração F2. Olha. Aí eu tive um Bzão, Bzão, um Bzão, Bzinho, um Bzão, Bzinho, porque eu tô juntando um Bzinho daqui com um Bzão de cá. Na primeira lei, eu vou sempre colocar a letra maiúscula primeiro, certo? E apareceu um Bzinho, Bzinho. Essa característica aqui agora, nós vamos chamar de característica recessiva. Onde eu fiz aqui, olha só. Então, característica dominante, 75% ou 3/4. 25% branca ou 1/4. 25%, então, recessivo. Então, em genética, para vocês lembrarem, quando eu tenho os dois genes, cada letra, nós vamos falar que é um gene. Onde eu tenho dois genes minúsculos, eu vou chamar de característica recessiva. Quando eu tenho pelo menos uma letra maiúscula, eu chamo de característica dominante, ok? Ela prevalece, por quê? O branco desapareceu, em F1 permaneceu a característica púrpura. Eu peguei a letra B de branco, que é a característica minúscula, que é a característica recessiva, certo? Então, para o fator dominante, eu posso ter homozigoto, as duas letras maiúsculas, ou eu posso ter heterozigoto, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Tá aqui já a interpretação do cruzamento e já a gente utilizando esses fatores aí. Heterozigoto, dominante, homozigoto, dominante. Homo vem de igual, hétero vem de diferente. Para vocês guardarem, para lembrar, eu sempre uso isso como exemplo. Homo, o que é uma pessoa homossexual? Ela gosta de pessoa do sexo igual ao dela, homo. O que é um heterossexual? Gosta de pessoas do sexo diferente. Então, hétero, zigoto, gametas diferentes. Maiúsculo e um minúsculo, certo? Então, nós já estamos aí utilizando os termos que eu mencionei para vocês, certo? Então, é isso aí, galera. Quando eu vou falar em primeira lei de Mendel, eu preciso começar pelo cruzamento do Mendel, que o Mendel realizou. Ele fez 2 cruzamentos. O primeiro da geração parental, onde obteve F1, fez autofecundação, obteve F2. E aí eu preciso agora aprender a interpretar essas características, esses conceitos na prática. O Mendel mencionava as características, as cores das flores, o jeito da ervilha, se era rugosa, se era lisa, ele chamava isso de fatores. Ele não falava em genes. O estudo aí, o aprofundamento da genética veio apenas no século XX, depois da morte de Mendel. Então, Mendel, ele não tinha noção nenhuma do que era cromossomo, ele não tinha noção nenhuma que os cromossomos estavam no núcleo da célula, ele não tinha noção nenhuma que cada cromossomo tem milhões e milhões de genes. Ele chamava simplesmente de fatores, ok? Tudo bem até aqui? Então, eu deixei 5 exercícios para vocês. Eu considero exercícios
fáceis, 2 têm um grau médio de dificuldade, mas nós vamos fazer um comentário aqui para ajudar vocês. Se ficar alguma dúvida, me chame no privado, eu estou à disposição de vocês, ok? Eu quero a participação, eu quero que vocês se interajam comigo, que vocês façam essa revisão, que vocês gostem da biologia, quem não for fazer biologia, mas que use esse conhecimento no dia a dia de vocês, e até mesmo para compreensão, certo? Então, uma dica agora, pessoal, que eu vou passar para vocês, é uma dica valiosa. Sempre em exercício de genética, que mencionar para vocês uma determinada característica recessiva, o indivíduo nasceu com uma característica recessiva e os pais eram normais. Quando fizer essa menção, o que significa? Vocês vão lembrar do seguinte, a característica recessiva sempre tem 2 letrinhas minúsculas, 2 minúsculas. É daí que vai começar o problema de vocês, a resolução, a interpretação. Exercício de genética é interpretação, é leitura, é compreensão. É mais isso do que qualquer outra coisa. Então, sempre que mencionar que o indivíduo tem uma característica recessiva, vocês já anotem isso no caderno, recessiva, os 2 minúsculos. E se os 2 são minúsculos, um veio do pai e o outro veio da mãe. Isso significa, então, se a mãe tem uma letrinha minúscula e o pai tem uma letrinha minúscula, lá no seu par do gene localizado lá no cromossomo, significa que a mãe é heterozigota, ou seja, Bzão, Bzim, e o pai é heterozigoto, Bzão, Bzim. Com isso, eu já começo o meu exercício. Outra dica, albinismo, a gente ouve falar muito em albinismo. Albinismo é uma característica recessiva, certo? São pessoas que têm ausência de melanina na pele, são pessoas extremamente brancas. Essa característica é recessiva, significa que os pais de um albino são heterozigotos, uma letra maiúscula e uma minúscula, para ele ter saído albino. Caso contrário, ele não sairia albino. Se ele tem um pai que é Bzão, esse pai não pode mandar Bzinho para ele, é impossível. Se ele tem uma mãe Bzão, é impossível. Então, cada um dos pais precisa ter pelo menos um Bzinho para ele apresentar a característica albinismo, ok? Espero ter ajudado vocês. Quero que vocês aprofundem aí, que vocês estudem, que vocês revisem, que façam as atividades e tirem dúvida comigo. Eu estou aqui para auxiliá-los no que precisar. Outra dica valiosa, qual que é a diferença de genótipo e fenótipo? A gente ouve demais e a gente usa demais. Genótipo são as letras, por exemplo, Azão, Azim, Bzão, Bzim, Azim, Azim, isso é genótipo, é o que está lá no meu cromossomo, genótipo. Eu represento um genótipo usando letras. Fenótipo é o visual, é o que eu vejo, ok? Então, para vocês compreenderem, uma pessoa que tem olhos azuis é uma característica recessiva. Então, lá no cromossomo dessa pessoa, ela tem azim, azim. É o genótipo. O fenótipo é o que a gente olha. Quando eu olho para uma pessoa de olho azul, eu vejo que ela tem olho azul. Isso é o fenótipo. Então, o fenótipo é visível, eu vejo. E genótipo é o que está presente lá no cromossomo. Eu não vejo, mas eu represento. Então, genótipo a gente representa usando letras. Azão, azim, Bzão, Bzim, azim, azim. Então, qual é o fenótipo da característica cor olho azul? O genótipo, azim, azim. Fenótipo é o que eu vejo, cor azul.
Qual que é o genótipo de quem é albino? Genótipo, azim. Fenótipo, a pele é extremamente branca, não tem cor, ausência de melanina, ok? Grande abraço, até a próxima, beijo para todo mundo.